seja Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lamentações de Jeremias fica logo após o livro de Jeremias. O capítulo é o de número 5 e o versículo de número 21, onde está o tema dessa campanha, onde se inicia hoje, o primeiro dia. Lamentações 5:21, que diz: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém, irmãos? Podeis assentar. Amém, Jesus. No nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui, irmãos, essa palavra dita pelo profeta Jeremias. E nós vemos aqui que Jeremias ele está orando ao Senhor. Ele está pedindo: Senhor, converta-nos a ti. Senhor, faz-nos voltar para ti. Em outras traduções vai dizer: Senhor, restaura-nos para ti, e nós nos converteremos. Ou seja, nos muda e nós seremos mudados. Nos transforma e nós seremos transformados. Aí ele diz o seguinte: renova os nossos dias como dantes. Jeremias parece que ele está dando uma olhada para trás no retrovisor, e ele está trazendo à sua memória como foi Jerusalém, os dias de Jerusalém, nos tempos antigos, antes. Então Jeremias, olhando para o passado, ele diz: Senhor, renova os nossos dias hoje, assim como eles eram antes. E eu te trago numa reflexão, e você vai caminhar um pouquinho comigo. Os irmãos são bons de Bíblia, conhecem as histórias bíblicas. Então Jeremias ele está pedindo: Senhor, renova os nossos dias como antes. E como era Israel, a Jerusalém antes? Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos que Jerusalém, a nação de Israel, antigamente não era nada, não era ninguém. Por quê? Simplesmente ela não existia. A Bíblia diz que ela começou a existir através de dois velhinhos, de um casal de velhinhos. Deus começa a dar forma à nação de Israel a partir de Abraão e a partir de Sara. Lembrando que Sara era estéril. E a Bíblia nos declara que pelo milagre divino, Sara, ela dá luz ao filho chamado Isaac. Aí de Isaac, irmãos, começa toda a descendência. Nasce Esaú e Jacó. De Jacó, irmãos, nós conhecemos que nasce 12. Aí tem a história de José, que vai para o Egito, carrega toda a família lá para o Egito. E ali, meus irmãos, começa uma escravidão de 430 anos. A Bíblia nos declara, meus irmãos, que aqueles 70 que fazia parte ali da descendência de Abraão, que entraram no Egito 430 anos depois, eles estão agora multiplicados de milhares e milhares, e por que não dizer milhões. A Bíblia diz que, como nós já ouvimos esse dia no Coqueiros, que Deus levanta Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito, e agora leva-os com uma promessa de conduzi-los e fazê-los herdar a uma terra que manava leite e mel. E essa terra era a terra de Canaã. A terra de Canaã, irmãos, era como se fosse um país. E Jerusalém, que qual se tornou a capital, era uma cidade muito linda, muito bonita. E a Bíblia nos declara, meus irmãos, que então Moisés, com a mão de Deus, ele tira a nação de Israel do Egito, e já começa com maravilha, 10 pragas sobre o Egito. Quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que dão de cara com o mar, e Deus sopra aquele mar, o mar se abre, eles passam com os pés enxutos ali sobre aquele mar, vão para o deserto, e no deserto a Bíblia diz que milagres de Deus também acontecia. Jeremias está trazendo à sua memória como antes esses dias da nação de Israel, a qual Deus agia, a qual Deus operava, a qual Deus manifestava sinais, prodígios e maravilhas. Os dias que quando Deus ele era favorável com o seu povo, a ponto de nem Faraó com seus exércitos e cavalos conseguir destruir o povo de Deus. É esses dias que Jeremias está trazendo à memória, os dias que Israel eles entram na Canaã, e a Bíblia diz que aonde eles passavam o estrago estava feito. Não havia nação, não havia exército que poderia impedir o povo de Israel de avançar e conquistar a cidade. Aonde Israel não podia ir, Deus ia para eles. O que Israel não podia fazer, Deus fazia para eles. Quando chegaram em Jericó para
governar aquela cidade. A Bíblia diz que a cidade era cercada, muros colossais, muros muito altos, era uma cidade intransponível, e Deus dá estratégia para o povo rodeia a cidade, e o povo, as muralhas vão ao chão, o povo adentra e conquista a cidade de Jericó, e aonde o povo de Israel vai, eles vão conquistando, a cidade que eles entram, Deus é favorável com eles. Nós já lemos Deuteronômio capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 20, Deus havia falado para eles, que se eles fossem fiéis, se eles fossem obedientes, não era para eles temer nenhum exército, por mais numerável, por mais numerosos que fossem, eles jamais deveriam temer, porque junto com eles estava o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso na guerra. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos declara histórias tão lindas a respeito da nação de Israel. A Bíblia nos declara, meus irmãos, ali quando o povo de Deus então, eles pedem um rei, vem Saul, e a partir de Saul vem Davi, e Davi então ele conquista tantas outras terras para a nação de Israel. A Bíblia diz que foi Davi que conquistou Jerusalém. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, antigamente se chamava Jebus, e quem habitava naquele território eram os jebuseus. Foi Davi que subiu, foi Davi que venceu os jebuseus, foi Davi que conquistou a cidade de Jerusalém, que ficava no alto de uma montanha. Jerusalém agora passou a ser a capital da nação de Israel. Jerusalém agora, meus irmãos, juntamente com todo o território de Israel, começou a ser conhecido das demais nações. Veja só, um povinho que não era nada, um povinho que não existia, um povinho que começou de 2 velhinhos, agora nos tempos atuais, acabaram de vencer o Egito, se torna a maior potência da face da terra. E agora, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi, quando ele vence aquele gigante, aí que a nação de Israel explodiu, porque, irmãos, se um menino pequenininho conseguiu vencer um gigante, imagina um homem de guerra. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ninguém podia deter Davi. Aonde Davi entrava, ele conquistava. Aonde Davi ia, Deus dava vitória para Davi, porque Deus estava favorável com Davi, porque Davi tinha um coração sincero, um coração puro, que buscava e temia a Deus. A Bíblia diz que Davi morre, vem Salomão, e aí o reinado de Salomão explode. Nunca houve um rei como Salomão, de tanto ouro, de tanta prata. Diz a Bíblia Sagrada que nos dias de Salomão, o bronze não valia nada, o bronze não tinha valor algum, porque o que valia era ouro, o que valia era prata, os pratos eram de ouro, as garfos eram de prata, tudo no reino de Salomão era ouro e prata. As nações vinham de longe, meus irmãos, para ir a Jerusalém, para ouvir a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão. A cidade de Jerusalém e a nação de Israel, irmãos, começou a ser invejada pelos demais povos. Era uma cidade modelo, porque o príncipe, o Senhor dos exércitos, governava aquela cidade. O povo tinha um coração voltado para Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele já havia orientado que toda essa prosperidade, que toda essa riqueza de Israel, de Jerusalém, só era possível porque enquanto eles estivessem dando ouvidos a Deus. A partir do momento que eles desobedecessem a Deus, a partir do momento que eles virassem as costas para Deus, a partir do momento que eles não dessem ouvidos à palavra de Deus, Deus então se retiraria do meio do povo e permitiria que desolações viessem, permitiria que inimigos viessem sobre Jerusalém e os viesse a destruir. E isso começou com Salomão, meus irmãos. A Bíblia diz que Salomão, por causa das suas mulheres, o seu coração se ensoberbeceu e ele ficou idólatra. Começou a queimar incensos contra deuses de pau, de pedra, de barro e tantos outros mais. Começou com Salomão, irmãos, toda essa rebeldia. E Deus começa agora a fazer e exercer o juízo. O reino se divide, agora verá reino norte e reino sul. Agora a nação de Israel, que estava naquele auge, que estava naquela pontuosidade, agora já começa a se dividir, já começa a se fragmentar. E após Salomão, irmãos, muitos reis bons reinaram sim, mas a maioria deles foram reis maus, reis ímpios, reis perversos, reis que em vez de devotarem a Deus da honra e toda a glória, começaram a adorar deuses de pau, deuses de pedra, deuses de gesso, começaram a adorar os deuses das outras nações, começou-se a prostrar diante de outros deuses, e Deus começou a exercer juízo.
E Deus começou agora a levantar contra Israel profetas que madrugando levantavam falando para que Israel viesse a se converter. E um desses profetas, meus irmãos, é Jeremias. Vá comigo para Jeremias, capítulo de número 1, e ali nós temos o chamado de Jeremias. A Bíblia vai nos declarar que Jeremias, ele era filho de sacerdote. Jeremias, ele tinha ou exerceria o ofício sacerdotal, mas a Bíblia diz no capítulo 1 que veio a palavra de Deus dizendo a Jeremias: antes que formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da mãe te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias disse: Senhor, Senhor Jeová, quem sou eu? Eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias não era uma criança de 5, de 8 ou 10 anos, não. Jeremias já era um jovem, Jeremias já era um moço, mas Jeremias diz que era uma criança no sentido de falar e de expressar as palavras de Deus. Mas Deus disse: Jeremias, não temas, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e tudo que eu te mandar falar, tu vai falar, Jeremias. Não temas em falar, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a missão de Jeremias ela foi pesada, porque Jeremias ele recebe uma missão de profetizar. Olha comigo no versículo de número 18. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Irmãos, a situação de Jerusalém nos dias de Jeremias era terrível. A situação espiritual dos dias de Jerusalém era negra, era terrível. E Deus está dizendo: Jeremias, eu estou te levantando como profeta, primeiramente para você se levantar contra os reis de Judá. Todos os reis que haviam naquele momento, irmãos, nos dias de Jeremias, tanto no norte como no sul, eram reis maus, reis ímpios. E a Bíblia diz que os reis também se enveredaram pelo caminho da idolatria. A Bíblia diz que Deus levantou Jeremias também contra os sacerdotes que era a classe separada, os sacerdotes que era o povo seleto, para interceder pelo povo diante de Deus, os sacerdotes que pregavam a lei, que tinham que viver a lei, que tinham que viver em santidade. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam corrompidos, estavam fazendo a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam enveredando no vinho, na bebida forte, e estavam se embriagando dentro do templo de Deus. Quando você lê Jeremias capítulo 7, você vai ver que eles estão dentro do templo, e dentro do templo eles estão adorando a deuses estranhos, colocaram imagem de escultura dentro do santo templo de Deus, queimavam incenso à rainha dos céus. Nós vemos, irmãos, que o terrível pecado dos sacerdotes era grande. A Bíblia diz que os profetas, aqueles deviam ser comprometidos com a verdade, de pregar a palavra de Deus, de trazer o povo ao arrependimento, os profetas estavam comprados. Os profetas favoreciam o rei, diziam: o rei fique em paz, o seu reino será próspero, o seu reino será abençoado. Mas Jeremias estava dizendo: é tempo de arrepender, porque Deus vai se levantar contra Israel, Deus vai se levantar contra Jerusalém, Deus vai trazer o juízo para vocês. Mas eles não estavam dando ouvido. Perceba no capítulo 1 que Deus chama Jeremias, e logo no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, Deus se levanta para falar contra a nação de Israel. Primeira coisa, versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Deus está dizendo: Israel, eu estou me lembrando de ti. Israel, eu me lembro de quando tu estavas caminhando, tu estavas gatinhando, quando estava no deserto, e eu te amparava, e eu te acolhia, e eu te protegia. Mas olha o versículo de número 6: e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito,
que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Deus está dizendo: no deserto, Israel, eu fui com você. No deserto, quando tu eras humilde, eu estava com você. No deserto, aonde não havia poço, manancial de água viva, eu virei a rocha e te dei de beber. No deserto, Israel, aonde não havia como se proteger do sol, eu fiz uma coluna de nuvem para te proteger. Ô Israel, de noite, para que o frio não te pegasse, eu coloquei uma coluna de fogo para te proteger. Aí a Bíblia diz no versículo de número 7: e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e a minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes, no versículo 8, não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os meus pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Deus está agora reclamando com o povo. Deus está jogando na cara deles o pecado deles. O versículo de número 11, Deus faz uma pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Deus está dizendo: aquele que tem um Deus fulano de tal, ele não troca o Deus dele fulano de tal por outro Deus. Ele é fiel, é de barro, mas ele é fiel ao Deus de barro dele. Agora vocês servem ao Deus vivo e vocês estão me trocando por um Deus que não é de nenhum proveito. O versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram, que é um manancial de águas vivas, ou seja, uma fonte inesgotável. E segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo estava largando, irmãos, aquilo que era de melhor, aquilo que eles tinham de mais precioso, por algo de nenhum valor, por algo que não valia nada. E Deus está dizendo no versículo 21: eu mesmo te plantei como um vide, como uma vinha excelente, uma semente inteiramente fiel. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Deus está dizendo: Israel, eu te plantei nessa terra para você produzir bons frutos. E por que você tem produzido frutos amargos? Por que você tem se tornado amarga para mim? O versículo de número 31 do capítulo 2: ó geração, considerai as vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido para Israel um deserto? Deus está perguntando: por um acaso eu tenho sido um deserto, ou eu tenho sido um pomar para vocês comerem, para vocês se satisfazerem? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. A nação de Israel, irmãos, do rei, dos sacerdotes, dos profetas e de todo o povo, se os irmãos lerem o livro de Jeremias, a gente vai ver pecados entre o povo, a qual eles estavam praticando a injustiça social, não pleiteavam a causa dos órfãos e das viúvas, os homens da terra estavam rinchando como cavalos para a mulher do seu companheiro. A Bíblia diz que eles também estavam entranháveis, meus irmãos, na idolatria até as últimas consequências. O capítulo de número 4, o versículo de número 1: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, se tirares as tuas abominações diante de mim, aqui as imagens de esculturas, não andarás mais vagueando. Deus está dizendo: Israel, eu quero te dar vida, Israel, eu quero continuar te abençoando, Israel, mas se você continuar por esse caminho, não vai ter jeito, não vai ter como. Eu vou ferir a minha mão contra vocês, e eu vou fazer algo terrível contra vocês. Olha para os irmãos verem, irmãos, o Jeremias capítulo 5, versículo de número 7, 8 e 9. Como vendo isto te perdoaria?
Teus filhos me deixam a mim, juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Aí Deus diz: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Deus está falando para o povo dele, Deus está falando para a menina dos olhos dele. É como um pai dizendo para o filho, é como o pai dizendo para uma filha. Olha para os irmãos ver o versículo de número 15 do capítulo de número 5: eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 5, versículo 15, diz o Senhor: uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ele falar. Deus está dizendo: eu vou trazer contra vocês uma nação robusta, uma nação forte, uma nação implacável, uma nação antiquíssima. Ele já está fazendo alusão ao reino de Nabucodonosor. Ele está dizendo: olha, eu vou trazer uma nação contra vocês que vai pegar vocês, Israel, e não vai ser somente eles, é a minha própria mão que está fazendo isso com vocês. O versículo 19 do capítulo 5: e sucederá que quando disserem: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirá: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estranhos em terra em que não é vossa. Daqui para trás, antes do cativeiro babilônico, Deus sempre permitiu nações subjugar Israel, porque Israel pecava, vinha uma nação e afligia Israel dentro da terra deles. Mas Deus está dizendo: parece que não está adiantando nada, então eu vou permitir que uma nação estranha venha na terra de vocês, tire vocês da terra que eu dei para vocês e vai levar vocês para uma terra longe. Vou levar vocês para uma terra estranha para que vocês aprendais a dar valor. É isso que Deus está dizendo. Olha o versículo, meus irmãos, de número 27 do capítulo 5: como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de enganos, porque isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Aí diz Deus no versículo 39: não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Olha o capítulo 6, versículo de número 8: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Deus, com carinho, está chamando a nação de Israel ao arrependimento. Israel, ainda dá tempo. Israel, volta para mim. Deus estava usando Jeremias como um ultimato de Deus para eles se arrepender, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus pela boca de Jeremias. Olha o capítulo de número 7 e o versículo de número 13. Capítulo 7 de Jeremias, capítulo 13, versículo 13: agora pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Olha o versículo de número 16, aí Deus fala para Jeremias: e tu, Jeremias, pois não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Meu Deus. A situação de Israel estava tão grande, meus irmãos, porque a questão não é o pecado. A partir do momento que eu pego, eu estou arrependido, o meu coração desejoso é de voltar-se para Deus e não cometer aquele pecado, Deus está pronto para me perdoar. Mas a partir do momento que o meu nariz está exaltado, que o meu nariz está empinado, e eu não quero me voltar para Deus, e eu projeto o pecado, eu cometo o pecado, eu volto a fazer o pecado, e não há nenhum temor do meu coração, a esse, irmãos, a espada de
Deus está preparada. A esse Deus já tem reservado um dia de julgar. A esse Deus já tem preparado um fim, meus irmãos, porque Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, certamente ele ceifará. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas na vida do cristão o pecado não pode ser uma prática de vida, tem que ser um acidente, tem que ser um escorregão. E quando pecar, meu irmão, tem que se voltar quebrantado, chorando para a presença de Deus, clamar o perdão de Deus. Senhor, ajuda-me, e não deixa eu fazer isso, ó Pai, fazer como Davi pecou. Davi não era homem, vamos dizer assim, infalível, mas quando Davi pecou, ele disse: Senhor, não te esqueças de mim, torna-me dar a alegria da tua salvação, não deixe sair de mim o teu Espírito Santo, me purifica com isopo. Essa é a oração do crente, essa é a oração do cristão, que quando peca, agora tem gente que peca uma vez, aí disse: uma vez pecar duas, o que tem? Já pequei uma vez, aí peca a segunda, aí disse: já pequei uma, já peguei duas, já tomei Santa Ceia, vou pecar a terceira. Não, meus irmãos, pecou uma, volta-te, arrepende-te, chora pelo teu pecado, rasga tuas vestes, se humilha na presença de Deus, porque é um Deus do céu pronto a nos perdoar. Louvado seja Deus. Mas olha o versículo de número 23 do capítulo 7 de Jeremias capítulo 7, versículo de número 23: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o meu caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, clamá-lo-ás, mas não te responderás, e lhe dirás: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Deus está irado com o povo, irmãos. A taça está enchendo. A Bíblia diz, irmãos, também é uma figura tipológica da ira de Deus, é como se fosse uma taça. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ou seja, quando nós falhamos, Deus erramos, Deus vai agindo com longanimidade, Deus vai deixando. Mas se nós vamos fazendo, e não há arrependimento no nosso coração, a Bíblia diz que a taça da ira de Deus vai se enchendo. A taça da ira de Deus vai se enchendo, e quando ela derramar, meu irmão, sai de baixo, porque Deus não é Deus de brinquedo. Nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, e muito menos Deus não brinca de ser Deus. E todo o capítulo de Jeremias, irmão, todo o livro de Jeremias, você pode ler até o final do capítulo, você vai ver que Jeremias foi odiado pelo povo. Jeremias, a própria família de Jeremias quis matar Jeremias, pegaram Jeremias e colocaram no calabouço, pegaram Jeremias e colocaram numa cova, faziam conspiração para destruir Jeremias. Jeremias foi diante do rei e disse todas essas palavras. Veio um falso profeta, deu um tapa na cara do Jeremias, pintaram e bordaram com Jeremias, irmãos, porque Jeremias profetizava, e até então não havia se cumprido, e os falsos profetas diziam: fique em paz, o reino vai ser de paz, o reino vai ser próspero, Deus vai nos abençoar. E Deus estava falando para Jeremias: é tempo de vos arrepender, porque eu vou vir contra vocês. Aí lá em Jeremias, no capítulo de número 52, a taça da ira de Deus se encheu, e ela derramou. E a Bíblia diz: e era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias e de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E aconteceu no ano do seu reinado, no mês 10º,
no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, olha o versículo 7. Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o versículo 8, mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando, e prenderam o rei, e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Ramate, o qual se lavrou ali a sentença. Olha que diz o versículo 10, olha que Nabucodonosor começou a fazer, começando pelo rei, começando pela casa real, e degolou, cortou, matou a espada no pescoço de os filhos de Zedequias à sua vista. Colocaram todos os filhos do rei à sua vista e mataram todos na frente do rei. E todos os príncipes de Judá, tudo que era filho de rei, tudo que era descendente de rei, foram todos mortos à espada em Ribla. Olha o 11, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Olha o versículo de número 12, e no 5º mês, no 10º dia do mês, era o 19º do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Naburazadã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, a casa de Deus, o templo formoso de Jerusalém, que era algo lindo, era algo extraordinário, algo que várias nações da terra vinham em Jerusalém só para ver a formosura do templo, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas dos grandes, ou seja, todos aqueles que eram de destaque na cidade, todos os ricos, todos os nobres, as suas casas também foram incendiadas. O 14, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, os rebeldes, se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão de Neburazadã, capitão da guarda, levou presos. O 16, mas dos mais pobres da terra, deixou Neburazadã, capitão da guarda, ficar alguns, para serem o quê? Vinhateiros e lavradores. 17, quebraram mais os caldeus as colunas de bronze, que estavam na casa do Senhor, e as bases e os mar de bronze, que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. O 18, também tomaram os caldeirões, as pás, os garfos, as bacias, os perfumadores, utensílios de bronze, com os que se ministravam. Então todos aqueles utensílios que o sacerdote ministrava, para fazer o ritual, o culto a Deus, o sacrifício, quando eles entraram na cidade, derrubou a casa, derrubou os muros, pegaram todos os utensílios do templo, da casa de Deus, e levaram para a Babilônia. E o capítulo de número 52 de Jeremias, ele fala tudo isso. Agora imagina, meus irmãos, imagina você, como se fosse, por exemplo, o seu filho. Você cria o seu filho desde pequenininho, você gera, você cresce, você educa, você ensina. E ele vai crescendo e você carrega no colo, e você dá roupinha, você ensina ele a falar, ele vai crescendo. E ele te dá prazer, te dá alegria, enquanto ele está nos seus braços, mas essa criança cresce. E ela começa então a se más companhias, deixa de te ouvir, começa a se envolver com más amizades, drogas, prostituição, e você todos os dias fala com seu filho, mas ele não te dá ouvido. Ele sai da tua casa e vai para o mundo, e de repente chega a notícia que o seu filho foi morto, que os traficantes o mataram, que ela pegou AIDS na prostituição, e você vê o seu filho e a sua filha, que você criou desde pequenininho, morrer, falecer. Você não vai chorar um rio?
Você não vai ficar triste demais? Porque você viu uma vida que tinha tudo para ter sucesso, morrer, desfalecer. Era isso que Jeremias estava vendo com a nação de Israel. Jeremias, irmãos, ele passou um grande período conhecendo, nasceu em Jerusalém, cresceu em Jerusalém, viveu toda aquela glória de Jerusalém, pregou, mas ninguém deu ouvidos. E agora, quando Jeremias ele vê a cidade pegando fogo, a casa destruída, os homens foram levados cativos, uma devastação total, Jeremias, a Bíblia diz que ele se assenta e ele começa a lamentar, ele começa a chorar. E aí então é onde ele compõe o livro de Lamentações. É o choro, é o pranto, é o derramar de Jeremias, é a angústia, o lamento do seu coração por ver aquela cidade tão linda, tão maravilhosa, destruída. É como se você morasse aqui em Cristais e a gente tem essas fábricas, essa glória tão grande, né? As pessoas trabalham, tem emprego, tem dinheiro, e de repente Deus usasse você para falar: gente, vamos voltar para Deus, porque Deus vai fechar essas fábricas tudo. As pessoas olhando assim, dá risada. Que isso, rapaz? Tem fábrica, nunca. Aí você vê, de repente, acontece uma tragédia, uma destruição, não sei, alguma catástrofe acontece, de repente, quem sabe um terremoto. Terremoto em 3 partes da cidade e destrói todas as cidades, e destrói todas as fábricas. A terra abre e as fábricas, as costuras, as máquinas entram tudo para debaixo da terra. E agora o povo não tem emprego, a cidade está devastada, aqueles que tinham grandes riquezas não tem nem condição agora de se sustentar, quanto mais dar serviço para o outro. E aí os anos se passarem, todo mundo se mudar de Cristais porque não tem serviço. Aí você vir para Cristais, andar segunda 11h30 na rua, e você não vê ninguém, e você começar a lembrar: meu Deus, mas isso aqui, ó, na hora do almoço era um formigueiro, isso aqui vinha gente do Boticão, de Aguanil, de Boa Esperança, de Campo Belo, isso aqui era um movimento. Olha a situação que está essa cidade hoje. Foi assim como aconteceu com Jerusalém. E agora Jeremias, irmão, só resta o que? Lamento. Só resta Jeremias chorar, só resta Jeremias se prantear. Aí Lamentações, capítulo 1, versículo 1, olha que Jeremias diz: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Versículo 8 do capítulo 1 de Lamentações: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez estável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez, ela também suspirou e voltou atrás. Então Jeremias, ele observando todo esse cenário, olha o versículo de número 16: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma, e os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o meu inimigo. E Jeremias, nesse momento, ele está se colocando no lugar como se fosse de Jerusalém. Lamentações é como se fosse uma poesia. Ele se coloca no lugar de Jerusalém e começa a citar palavras, a orar, a lamentar, como se fosse a cidade de Jerusalém. Então veja, irmãos, que porque Jeremias é chamado o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele viveu a vida inteira pregando e viu ninguém dando ouvidos, e depois ele contemplou toda essa destruição. Olha o capítulo 2 de Lamentações, versículo de número 3, versículo número 5: tornou-se o Senhor como inimigo, e devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu todas as suas fortalezas, e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Jerusalém, Israel sempre teve Deus como amigo, sempre teve Deus como Senhor, sempre teve Deus como favorável, mas porque eles viraram as costas para Deus, a Bíblia diz que Deus se tornou inimigo daquele povo. Meu Deus, irmão, se ter o diabo como inimigo já é ruim, imagina Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
Olha o versículo de número 7 do capítulo 2. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor, destruiu o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos, abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, e o rei e os seus príncipes, entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor, os seus profetas. Aí, versículo 11, já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. A cidade que tinha mantimento de sobra, agora está em devassidão, agora não tem o que comer. O versículo 12, dizem as mães, onde há trigo e vinho, quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço das suas mães. O versículo de número 17 do capítulo 2, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. O capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Jeremias está lamentando, Jeremias está derramando o seu lamento sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Lamentações 3, 48 e 49, torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. 49, os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Olha, veja só, irmão, é uma profunda angústia, uma profunda tristeza do coração do profeta, e ele está se derramando. Olha o capítulo 4, versículo de número 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo, do que o pecado de Sodoma. A gente critica Sodoma e Gomorra pelo pecado de homossexualidade, pelo pecado da sodomia, e que Deus derramou fogo sobre a cidade, mas Deus está dizendo, o meu povo, a filha de Sião, a minha princesa, cometeu pecado maior que o povo de Sodoma. Deus estava com nojo daquela nação, meus irmãos. Olha o versículo número 7, a gente já ouviu sobre o voto do Nazireu. O que era o Nazireu? Era uma pessoa que voluntariamente se separava para Deus, não bebia vinho, não raspava sua cabeça e tinha uma vida reta diante do povo de santidade, para ser exemplo. Não era assim os Nazireus? Olha o versículo número 7 do capítulo 4, os seus Nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Os nazireus, as pessoas olhavam, nossa, como é lindo o seu nazireu, que inspiração que eu tenho de servir a Deus quando eu olho para o nazireu. Mas o versículo número 8 diz, agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume, não se conheceram nas ruas, a sua pele lhes apegou os ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. O versículo 13, foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos do meio dela. E aí nós vamos com o capítulo de número 5, onde nosso irmão Anderson Reis falou aqui na leitura inicial, e a gente vê mais tragédias que aconteceu, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Olha para os irmãos verem o versículo número 2, a nossa herdade, a terra que nos possuía, passou a estranhos, as casas que nós morávamos, passou a ser de forasteiros. Ele diz, órfãos somos sem pai, nossas mães são viúvas. Aí ele diz, a água que nós tínhamos em abundância, agora nós temos que beber e ainda pagar, temos que comprar até a lenha para a gente cozinhar. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos, o versículo 6, aos egípcios e os assírios estendemos a mão para nos fartarem de pão, porque eles não tinham.
Olha o versículo número 7, nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. O versículo número 8, os servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. O versículo de número 10, nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. O versículo 11, forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Jerusalém. Diz que quando Nabucodonosor com seu exército invadiu, além de causar todo desastre ali na cidade, também forçaram as mulheres virgens, abusaram das mulheres. Os príncipes, o versículo 12, foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Irmãos, uma pessoa velha merece respeito. Eles chegavam e metiam a mão nas caras dos velhinhos. Irmão, foi uma desgraça, foi algo terrível. Aí ele vem dizendo, o versículo número 15, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. 16, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceu os nossos olhos, pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Então, meus irmãos, Israel, a glória de Jerusalém havia passado. Toda aquela pomposidade, toda aquela glória, toda aquela riqueza, todo aquele, tudo, aquela aparência, aquele status, acabou tudo. Agora estava no pó, estava no chinelo, estava terrível. Mas aí Jeremias, ele volta os seus olhos para Deus. Talvez ele poderia ter composto o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque aqui embaixo está totalmente desastrado, mas o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias agora no versículo 19, ele diz, tu Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração em geração. Senhor, aqui o rei fracassou, aqui o reino foi totalmente abalado, Senhor, mas o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor permanece para sempre, o teu reino, ele é inabalável. Senhor, aqui está tudo ruim, Senhor, aqui está tudo difícil, Senhor, os nossos dias aqui está terrível. Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias, como antes. Senhor, nossos pais pecaram, nós estamos em aflição, nós estamos em angústia, nós estamos sofrendo a condenação, Senhor, mas tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Jeremias, ele crê, Jeremias acredita que Deus era misericordioso, que Deus era compassivo, que Deus não estenderia aquela maldade para sempre, porque o próprio Deus já havia dito a Jeremias, Jeremias, diga que eu vou julgar meu povo, eles vão para a Babilônia sim, mas são 70 anos, após 70 anos, Jeremias, eu vou remir a nação dos seus pecados, eu vou lavar esta nação, eu vou tirar um coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, eu vou colocar minha lei na tábua do seu coração. Jeremias, eu vou converter essa nação. Jeremias, haverá um tempo de restauração para Israel, e é para isso que Jeremias está olhando. Quando você lê Abacuque, capítulo 3, versículo 3, aviva, ó Senhor, aviva, Senhor, a sua obra, no meio das anos a notifica, na ira lembra da tua misericórdia. Era exatamente isso que Jeremias estava falando. Jeremias e Abacuque, meus irmãos, apesar de viver tempos diferentes, mas a oração deles é o mesmo. Eles olham para a situação é caos, a situação é miséria, mas eles olham para o Senhor, eles clamam a Deus e pedem para Deus avivar, pede para Deus restaurar, pede para Deus renovar, pede para Deus convertê-los e fazer e voltar às maravilhas que outrora havia feito. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça também. Aleluia. Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Esta palavra de Deus vem para nós, meus irmãos, porque Israel perdeu duas coisas principais: primeiro, o amor, e segundo, o temor a Deus.
O amor a Deus nos faz agradá-lo, e o temor a Deus nos faz a não desagradá-lo. Muitas pessoas começam bem, um amor a Deus temendo, e tudo que a pessoa faz com amor, dirige com amor, prega com amor, oferta com amor, dirige o ciclo de oração, o trabalho dos jovens, das crianças, tudo com amor. Por quê? Porque não quer agradar o pastor, quer agradar a Deus. O amor de Deus é o primeiro amor no seu coração, ele quer tocar o coração de Deus. Mas muitas das vezes acontece como Israel, os tempos vão se passando, a gente vai se amadurecendo na fé e vai se tornando quase podre, e de repente, se nós não tomarmos conta, irmão, nós amadurecemos tanto que estamos quase caindo da árvore, de tantos soberbos e arrogantes que muitas das vezes nós achamos. Aí nós começamos a fazer igual o sacerdote, começamos a fazer igual os profetas, começamos a fazer a obra de Deus relaxadamente, começamos a fazer só por fazer, dirige o curso só por dirigir, oferta só por ofertar, tem que ir só porque senão o pastor fica de cara feia. Ah, eu tenho que ir no culto hoje, nossa, eu não vou não. Ah, eu tenho que ir porque eu tenho que encontrar com o irmão fulano de tal. Irmãos, a obra de Deus não pode ser feita desse jeito. Nós não podemos perder o temor de Deus no nosso coração, porque Deus, irmãos, Ele é amor, mas Deus é justiça. Glória a Deus. E talvez você nessa noite veio com o intuito de receber um avivamento, mas o avivamento começa-se com arrependimento. O avivamento só vem para aqueles que se acham que nunca estão no ponto certo. Sempre tem algo para melhorar. Eu sempre tenho algo de Deus para receber. Gente que não precisa do avivamento não vem nesse lugar, não participa desse tipo de campanha, porque ele já acha que já está no nível espiritual, que não, irmão, vamos nos arrepender, vamos chorar aos pés do Senhor, vamos semear o amor e o temor de Deus no nosso coração, porque o que nós estamos fazendo aqui não é para homem, mas é para o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então tudo isso que nós falamos, irmãos, serve-nos de exemplo, tudo isso que nós falamos serve-nos de base, para que nós não venhamos a fazer o que Israel fez. E nós temos visto, irmãos, no decorrer dessa jornada, que a cada dia Deus está expondo alguns, Deus está humilhando alguns. Cada dia nós vemos, olha o pastor fulano de tal, mas é o cantor fulano de tal. É esse mesmo, é o que? É Deus expondo a vergonha deles. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que para o pecador, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas para aquele que encobre, aquele que quer esconder, aquele que quer enganar o povo, aquele que quer passar uma aparência falsa, esse Deus vai tolerando, e se não há lugar de arrependimento, Deus expõe, Deus envergonha, Deus humilha, Deus coloca, mas Deus também é o Deus que tira. Amém. Vamos clamar a misericórdia de Deus nesse momento, vamos colocar de pé, meus irmãos. Essa palavra, irmãos, Deus colocou no meu coração, e eu prometi para Deus que eu ia entregar fielmente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, Deus, aqui nesta noite nós estamos, ó Pai, nossos corações estão desejosos por um despertar, nossos corações estão desejosos por mais de Ti, nós queremos subir mais alto, nós queremos ir mais além, nós queremos descer mais fundo e profundo, nós queremos experimentar coisas maiores da Tua parte, nós queremos, ó Pai Santo, viver ainda mais o sobrenatural do Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui nesta noite, porque há, Senhor, uma voluntariedade do nosso coração, há um desejo, Deus, de mais de Ti, Senhor amado, e nós confessamos, ó Deus, e nós nos arrependemos de nossos pecados, ó Pai Santo, perdoa, Senhor, as nossas culpas, perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos erros, Pai, perdoa, porque muitas das vezes somos um coração tão mau, somos um coração tão murmurador, temos um coração, Pai Santo, que muitas das vezes, ó Pai, nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente, nós queremos fazer por aparência, queremos fazer por ser vistos, queremos fazer para receber recompensa, meu Deus, mas queremos voltar ao princípio, nós queremos voltar ao primeiro amor, de quando nós aceitamos a fé, de quando nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, que não se importávamos, ó Deus, se tinha 2 ou 3 pessoas no culto, nós víamos com o coração desejosos de levantar as nossas mãos e de glorificar o Teu nome, nós te buscávamos, ó Pai, assim como nós sedentos da água, e assim como nós tínhamos falta de pão, nós buscávamos o Senhor com todo o nosso intuito do coração, Senhor, nós servíamos ao Senhor com nossos dízimos e oferta, e não se importávamos com o valor, porque no mundo, Senhor, gastavam muitos mais
dinheiro, ó Pai, com aquilo que era vão, com aquilo que não era pão, e até mesmo com vício e se matando, ó Pai. Mas muitas das vezes, ó Pai, somos corações duros para a sua obra, ó Pai. No momento do ofertório, nós queremos endurecer o nosso coração. No momento de dizimarmos, ó Pai, nós também endurecemos o nosso coração. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, me coloco, Senhor, meu Pai, no lugar de todo aquele pecador, e também me incluo, Pai, nesta oração, porque nós queremos receber, Senhor, não o avivamento do movimento, mas um avivamento que vem de dentro para fora, um avivamento de dentro para fora, um avivamento que traga, Senhor, a intimidade, um relacionamento profundo e sincero contigo, ó Pai. Nós queremos voltar a viver, Senhor, aquilo que nós vivíamos contigo no começo. Nós queremos voltar, ó Pai, a sentir a tua presença. Queremos voltar, Senhor, a ter o nosso coração mais humilde, a ter o nosso coração quebrantado, a qual, Senhor, nas primeiras vezes que nós vimos para a tua casa, não tinha um dia que nós não chorávamos, não tinha um dia que nós não derramávamos uma lágrima. Agora, Senhor, muitas das vezes, depois que o tempo é passado, nós entramos na tua casa, entramos bom e saímos pior, saímos com os olhos secos, saímos murmurando, saímos reclamando, saímos, ó Pai, dizendo mal, falando mal, criticando. Oh Deus, converta-nos, Senhor, e nós converteremos a Ti. Restaura nossos dias da bacandarai, de cama da gacere de calabandara macandarai. Oh Senhor, restaura os nossos dias, restaura, Pai, a graça, a intimidade, a unção que nós tínhamos quando nós pregávamos, que nós tínhamos quando nós cantávamos. Nós colocávamos na nossa casa o CD e ensaiávamos só para te agradar. Mas hoje, Senhor, na correria, chega e cantamos de qualquer maneira. Nós meditávamos, orávamos e jejuávamos dias para trazer uma palavra no púlpito. Hoje nós chegamos, ó Pai, abrimos a Bíblia e nós lemos e queremos pregar, ensinar aquilo que nós não vivemos. Oh Senhor, tem compaixão de nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, restaura o teu povo. Oh Deus, nesses últimos dias, Senhor, que nós estamos vivendo, ajuda-nos, ó Pai, a deixar o entretenimento, a gastar tanto tempo em vão, e ajuda-nos, ó Pai, a investir tempo na tua obra, na meditação da tua palavra, com cânticos espirituais. Ajuda-nos, ó Pai, Senhor, a voltar ao primeiro amor, de voltarmos a pregar o Evangelho, anunciarmos a tua palavra, de não perder nenhuma oportunidade de te glorificar, de te honrar em qualquer lugar. Hoje nós temos vergonha, hoje, dependendo do lugar que nós estamos, nós temos vergonha de declarar que somos crentes. Nós nos calamos, ó Pai, e ainda damos risada muitas das vezes, criticando o pastor, criticando o cantor. Nós nos assentamos muitas das vezes na roda dos escarnecedores e não temos a sabedoria, ó Pai, de, em vez de fazer a diferença, nós nos unimos com ele para criticar a igreja A, para criticar a igreja B. Oh Senhor, restaura-nos, ó Pai, converta-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nossos corações estão abertos. Dai-nos, Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, a nossa intimidade, a nossa comunhão que nós tínhamos outrora, Pai, que quando chegávamos na Tua casa, estávamos, ó Deus, para Te adorar em espírito e em verdade, víamos com o coração sincero, ó Pai, e quando o Senhor estava se movendo na casa, não importava o horário, porque no mundo, 9, 10 horas, 11 horas da noite, é que nós saía para a rua, para entrar nas bebedeiras da prostituição. Agora hoje, ó Pai, estamos tão chatos, tão mesquinhos, tão cheios de si, que o culto passa 5 minutos e já estamos olhando para o relógio. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós queremos voltar ao princípio, nós queremos voltar ao início, nós queremos, ó Pai, a desfrutar da Tua presença como antes, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não se afaste de nós, não retire de nós o Teu Espírito Santo, ser nosso amigo, nosso conselheiro. Ó Pai, nos faz nos voltar antigamente, em que nós ouvíamos um conselho, em que nós ouvíamos uma palavra amiga, mas hoje estamos tão arrogantes e soberbos que nós não aceitamos conselho,
conselho. Ah, quem é você para falar? Eu sou o fulano de tal, eu já tenho experiência com Deus. Se Deus quiser falar comigo, Ele desce na terra. Não, Senhor, meu Deus, dá-nos a humildade, dá-nos a voltar ao princípio de todas as coisas. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, meu coração está quebrantado, o coração da tua igreja está quebrantado, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que esta campanha, ela vai sacudir os alicerces, ela vai balançar a estrutura, assim como o Senhor curou Israel. O Senhor vai também nos curar. Muitos serão levantados, muitos serão restaurados, e o nome do Senhor glorificado na terra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Rica essa palavra. Oh, Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Meu Deus. Santo de Hebreus.